Felipão, agora vamos falar o seguinte, da polêmica narração da Globo ainda, porque saiu uma matéria aqui da Veja, da Kelly Miyashiro, apontando como o Luiz Roberto foi detonado nas redes depois da narração do jogo do Flamengo, da eliminação do Flamengo pro Bayern. Vamos aqui ver o que a coluna Tela plana não. Tela plana. Caralho, eu também vi, hein, mano. Você não leu isso? Você não leu isso? Eu falei, caralho, não. Já tira da tela. Já tira da tela plana, porra. A tela é plana, a terra não. Terra plana. Aliás, se você acha que a terra é plana, alguém acha aqui nessa live que a terra é plana? Por favor, não. Se alguém achar, comente, só pra eu saber. Fala sério, assim. Não é possível. Mano. Mas vamos lá, Felipão. O narrador da Globo, Luiz Roberto, é detonado nas redes após jogo do Flamengo. O time de comentaristas da Rede Globo, formado por Luiz Roberto Júnior e Caio Ribeiro, foi detonado nas redes sociais após a transmissão do jogo entre Flamengo e Bayern de Munique nesse domingo, no último domingo em que o clube carioca foi eliminado do Mundial. Apesar de uma evidente superioridade do time alemão, o narrador brasileiro foi acusado de clubismo e ufanismo pela maneira como falou do time carioca. Durante a narração, Luiz Roberto afirmou que o Flamengo só havia sido eliminado porque cometera erros individuais e não devido à superioridade da equipe alemã no campo. Entre as frases mais constrangedoras da transmissão, Luiz Roberto disse que houve uma pane no time do Flamengo que prejudicou a equipe no início do jogo. Com o placar ainda em 4-2, o narrador declarou que o Bayern se defendia com a posse de bola e que ele nunca havia visto o Flamengo ser tão dominado assim, como se o adversário não fosse uma das melhores equipes do mundo na atualidade. Para Luiz Roberto, o Flamengo ganhou... Mas quem também disse que o Pedro era melhor que o Lewandowski, né? Vamos lembrar, né? 2021. O Pedro é muito melhor, muito mais jogador que o Lewandowski, segundo o Luiz Roberto. Aliás, uma das coisas que faz um narrador ser bom é o quanto ele entende de futebol. E o Luiz Roberto, o entendimento de futebol dele é bem questionável. O cara que é assim, sabe quem é? Jorge Igor. Entende muito de futebol. Entende muito de futebol. Não, mas o Luizinho entende muito. O Paulo Andrade, o conhecimento dele, o Paulo Andrade joga, né, cara? Os caras falam que ele joga bem. Chegou a quase jogar profissionalmente. Quem joga bem também, Kleber Machado, entende tudo da redonda. Entende, joga grande centroavante da Copa Sul. Pois é. Para Luiz Roberto, o Flamengo ganhou em cantoria da torcida, posse de bola e permitir ao Neuer fazer a defesa do Mundial. Meu Deus. Cara, isso aqui não, juro, parece sketch da Porta dos Fundos, cara. Não parece? Parece, cara. Parece sketch da Porta dos Fundos, cara. Ao final da transmissão, quando o trio de comentaristas surgiu na tela, os espectadores notaram que Roberto estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. E ele nem é flamenguista, ele é São Paulino. São Paulino. Pra quem não sabe, agora sabe. Em sua defesa, ele afirmou que a cabine de transmissão estava muito quente. Tudo bem, isso aí, tá tudo certo. Eu não vou dizer aqui que o cara chorou, não chorou. Pelo menos ele não... A cabine quente deixa o olho marejado? Felipe, a gente... Olha esse cara aí, velho. Tá chorando, pô. Os caras falando que ele fumou um aqui, pô, sacanagem. Aí não, aí sacanagem, pô. Cara, eu confesso pra você que ontem eu tava aqui depois do jogo do Borussia com o Monterrey. Aí eu caí num corte da TNT lá, o pessoal falando sobre o Flamengo e tal. Gostei muito da opinião do Vitor Sérgio sobre o Flamengo. O Vitor Sérgio, que é flamenguista. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. E ele foi totalmente o oposto disso daí. Pô, falou, cara, o Flamengo em nenhum momento teve a oportunidade de empatar. Em nenhum momento o Flamengo flertou com o empate. A única jogada que acelerava e fazia o gol seguinte. A única jogada foi aquele lançamento do Bruno Henrique. Que tava 3-2. Mas que o Bruno Henrique, se fosse o Ronaldo contra o Santos, dominava a bola, parava no pé. Mas não é o Ronaldo. Não, ali era um tapa de esquerda. Ele errou o domínio, cara. Ele tentou bater de 3 Mas ele já no domínio ele já adianta demais a bola, cara. Sim, mas assim, depois de ver esse corte, eu fui rever os lances no GE, com a narração do Luiz Roberto. Cara, parecia um jogo da seleção brasileira, assim.
E assim, ele deu uma detonada no Luiz Araújo, cara. No quarto gol, assim, ele de novo se repete o roteiro. Uma saída de bola errada. Ele não faz isso na seleção, ele não faz isso com o Bruno Guimarães, mas faz isso com o Luiz Araújo, cara. Meteu o pau no Luiz Araújo, assim, tipo, mais uma vez. De novo, Luiz Araújo, de novo, errou na saída de bola. Tipo, putaço, assim, tá ligado? Cara, e o Luiz, pra quem não sabe, ele é paulista, começou aqui nas rádios aqui de São Paulo e tal. É São Paulino, como todo mundo fala. Mas ele foi pro Rio de Janeiro muito, muito cedo, assim. Ele sempre foi a voz do futebol carioca na Globo, né? O Kleber Machado era a voz do futebol paulista, sempre foi. E o Luiz Roberto era a voz do futebol carioca. E, cara, a gente já conversou com algumas pessoas aí que já foram no nosso podcast em off, que falam, cara, a Globo, ela é... Não dá pra falar categoricamente, a Globo é flamenguista, mas, cara, é o maior time, a maior torcida do Brasil. Pra assim. ela é importante fazer um lobby ali. É do jogo, velho. É do jogo. Vamos, o capitalismo. Vamos aceitar e ser feliz. Vamos aceitar. É isso. E quem não fizer esse... Se não fosse o Luiz Roberto lá, seria outro fazendo essa ceninha. Sim, exatamente. Entendeu? Porque não é muito culpa do Luiz Roberto, é culpa de como a Globo é gerida. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse aspecto, Felipe, eu isento o Luiz. O que eu critico aqui é o Luiz continuar sendo o cara dos grandes jogos da Globo. Porque aí é uma questão também de gosto meu, particular. Também não sou o dono da verdade. Eu acho que tem pelo menos ali 3 ou 4 narradores na casa superiores, assim, de longe ao Luiz Roberto. Ou 5, porque o senhor Luiz Carlos Júnior, eu me lembro dele narrando a semifinal de 95, Santos e Fluminense, no Sport TV. Ele sempre foi o número 1 do Sport TV. O cara nunca teve quase chance. A única coisa que eu acho que ele narrou, ele deve ter narrado um jogo ou outro de futebol, mas eu não tenho memória muito boa, mas com sequência certamente não. Eu lembro ele narrando vôlei na Globo Aberta algumas vezes, mas um cara nunca teve oportunidade. Pra mim é superior ao Luiz Roberto. Paulo Andrade nem se fala. Odinei Ribeiro, que nunca narrando Série B. Odinei Ribeiro é muito subestimado. E que cresceu muito ao longo dos últimos 2 anos. Eu já cheguei a criticar o Odinei, hoje ele tá voando. Vamos pensar com a cabeça da gestão da Globo. A gente recebeu o Kleber Machado em 2023, se eu não me engano, no nosso podcast. Sim. Ele contou meio incomodado com as perguntas que a gente foi fazendo ali sobre a saída dele da Globo, a participação dele na Copa de 22, que foi muito boa, aqui dos estúdios no Brasil. E ficou meio que subentendido ali que o Luiz ficou porque é um grande gente boa. E a gente já ouviu de muita gente que ele é, de fato, esse cara e parece ser mesmo. Um cara coração bom pra caralho, gente boa, carismático, enfim. Cara, na hierarquia, a gente já recebeu narradores aí também, já conversamos sobre isso. Na hierarquia, velho, sai Kleber Machado, sai Galvão Bueno. Quem que era o terceiro maior da hierarquia de casa, de muito tempo na Globo? Era o Luiz Roberto. Então, o posto dele hoje ser a principal voz da Globo, dentro dessa hierarquia, desse contexto que eu falei aqui, é justo, velho. É justo. Só que é justo você gerir uma narração que não é feita para a Globo, é feito para os fãs, as pessoas que acompanham o futebol, dentro de uma ótica desse tipo de hierarquia? Ou não é melhor a tão famigerada meritocracia, como diria o Tite? Porque... mas aí é os gestores da Globo que tem que avaliar isso, né? Eu acho que os gestores da Globo tem que avaliar, mas eu acho que a nossa postura também, enquanto quem consome, é discordar. Não tô falando disso, eu tô só tentando entender o porquê que ele é o principal narrador da Globo hoje. Não, ele é o principal narrador por conta disso. Sim. Saíram os dois dinossauros lá, o Galvão Bueno e o Kleber Machado. E vamos falar a verdade, ele foi o primeiro narrador da Globo que percebeu o movimento que estava rolando em outros canais, como o Esporte Interativo, de subir um pouco mais o tom. E ele faz isso na Copa de 2018. Quando ele faz, foi muito elogiado. Ele foi muito elogiado na época. Quando ele faz isso na Copa de 2018, ele, na visão dos diretores da Globo, ele ultrapassa o Kleber Machado ali.
E nem mesmo a Copa de 2022 do Kleber Machado, que ele fez pelo tubo, diferente do Luiz Roberto, que viajou para o Catar, foi o suficiente para reverter a situação do Kleber Machado lá dentro. Eu teria tido outra escolha, eu teria escolhido o Kleber, embora já tenha visto algumas narrações do Kleber pós-Globo, muito boas e outra bem qualquer coisa. O Kleber é um cara que eu acho que ele tem muito potencial, mas eu acho que ele escolhe jogo. Ele é narrador de jogo grande. Ele tem, em jogo mais ou menos, é difícil pra ele. Palmeiras e Corinthians ele doutrina. Assim, agora doutrina. Corinthians e Mirassol, 6h30 domingo, é conversaiada com o comentarista. Então. É basicamente isso. Ele provavelmente vai ficar bravo se ele ouvir a gente falando isso. Mas é a minha opinião. É a opinião profissional do trabalho. Eu também não. Entendeu? Então, assim, a questão não é mais a disputa aqui entre Kleber Machado e Luiz Roberto. Isso ficou pra trás. É sobre Paulo Andrade. É sobre Everaldo Marques. Né? É sobre... eu não vou falar o Odinei, nem o Luiz Carlos Júnior, porque esses caras nem chances tiveram. O Villani também, sinceramente, não consigo entender. Cara, o Villani, eu vi os lances do Chelsea e Benfica também ontem. Cara, ele narra cantando, velho. Narra cantando. Lá vem o Chelsea pro ataque. Mano, cara, ele nunca narrou assim, velho. Cara, você pega as narrações do Villani na Fox Sports e compara com as narrações dele na Globo. Cara, o que aconteceu, velho? Você pega as narrações dele na Rádio Globo, na Rádio Estadão e ESPN. Monstro, velho. Narrava linear, assim. Ele virou, sei lá, depois que ele foi pra Globo, eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei, assim, ele mudou o jeito dele narrar. Não sei se isso é uma orientação de alguém, ou se simplesmente foi ele que quis mudar, assim. Cara, ele mudou totalmente o jeito dele narrar. Ele narra cantando, velho. Narra cantando. Pode reparar, quando o time tá chegando numa fase mais aguda do lance, perto do gol, ele começa a... tipo, e Felipe, a gente não pode se esquecer que Milton Leite saiu da Globo sem ter tido grandes oportunidades, de fato, sequenciais na TV aberta. Um cara que, pra mim, é muito melhor do que o Luiz Roberto também. O Milton Leite é um monstro narrando. Então, cara, é foda. E é um cara que entende muito de futebol também. E assim, a Globo, gente, na verdade a Globo tá cagando pra isso, tá? Porque a Globo não concorre com ninguém hoje. No próprio Campeonato Brasileiro, o jogo dela é exclusivo. Certo? Ela não concorre com ela mesma, com o Premier, porque isso aí é coisa que um ou outro assina. A massa tá na TV aberta. Isso no Brasileirão. Na Copa do Mundo de Clubes, ela não concorre com a Casa TV, que é a internet. É o único canal de TV que tá transmitindo. Então ela vai colocar ali, no jogo como colocou ontem a Renata Silveira, era ela, né? Dortmund e Monterrey, eu acho que na Globo. Eu assisti no Sport TV. E só mulher. Mas se você não assistir na Globo, você tem que assinar o Sport TV, ou você tem que ir pra Cazé. Eles não concorrem com ninguém, então eles colocam quem que eles quiserem lá, e ou você assiste, ou você põe no mudo. Simples assim. Eu sempre falei aqui, tinha que ter uma opção em todos os canais. Todos os canais. Tecla SAP. Nos desse a oportunidade de assistir o jogo só com o som ambiente, sem a narração e os comentários. Olha, igual a gente assiste tênis, o narrador não fica falando no meio do ponto. Eu adoraria ver futebol assim. Com o nível de narração que a gente tem muitas vezes, eu curtiria. Eu preferiria. Mas enfim. Cara, eu dei uma olhada em todas as transmissões desse Mundial aí, na Globo, no Sport TV, e cheguei à conclusão que o melhor lugar ainda é a Casa TV. A Casa TV tá fazendo um trabalho espetacular, cara. Espetacular. Isso. O pessoal pode não gostar muito do Raoni Pacheco narrando e tal, mano. Mas assim, os três que estão lá, eles são bons, cara. Mesmo o Luiz Alano, pra mim, é um monstro de narrador. Muito bom narrador. O Luizinho nem se fala, o grande destaque dessa competição pra mim. E o Raoni, ok também. Ontem eu assisti o jogo lá na Casé, ele narrou muito bem o jogo do Borussia. Muito bem, emocionante também.
Os caras são tão. Virou uma opção. Não sei se vai rivalizar nunca com a TV, mas essa é uma opção muito boa, cara. Muito boa.